No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pincéis de barbear. Esse é um item importante da sua coleção, porque é com o pincel que você vai, com o auxílio de um sabão ou um creme, produzir a espuma de barbear. Porque, como eu já falei antes, no barbear tradicional a gente não usa aquelas espumas enlatadas. Aquilo tem muitos produtos químicos que não fazem, de repente podem não fazer bem para sua pele se você está usando aquilo ali direto, ok? Sabões e cremes de barbear normalmente têm uma lista de ingredientes bem reduzida, muitas vezes ingredientes 100% naturais. Então, o pincel é importante porque com ele você vai produzir a espuma e aplicar a espuma no seu rosto. A espuma de barbear é algo extremamente importante para proteger o seu rosto da agressão causada pela lâmina. Então, falando sobre os pincéis, eu tenho aqui 3 pincéis de barbear, certo? São três pincéis diferentes, com características diferentes, composições diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Os tipos mais comuns de pincéis de barbear são esses 3 que eu tenho aqui. Esse aqui, ele é um pincel de cerdas sintéticas. Esse daqui é um pincel de cerda animal, feita de pelos de texugo. E esse daqui é um pincel de cerdas animais também, feita de cerda suína. Se eu não me engano, os pincéis de cerda suína são feitos de pelo de javali. Cada pincel desses tem características diferentes uns dos outros. Isso tem alguma diferença na aplicação da espuma no rosto, na sensação das pontas das cerdas no rosto e um pouquinho no comportamento do pincel, na performance do pincel enquanto você está construindo a espuma. Falando primeiro do pincel de cerda suína, é um pincel que normalmente costuma ser o menos macio dos 3, certo? Em relação à maciez das pontas. Ele é um pincel que, de fábrica, ele vem menos macio que os outros. Porém, ele é um pincel que ele vai se amaciando ao longo do tempo. Conforme você vai usando, ele vai acontecendo o que a gente chama de quebrar. As pontas vão ficando parecendo ponta de cabelo, que vai criando aquelas pontas duplas. Então ele vai, ao longo do tempo, ao longo dos usos, ele vai ficando um pouco mais macio. Ele vai ficando melhor de usar conforme vai sendo usado, ele vai ficando mais macio. Outra característica também é que normalmente o pincel de cerda suína ele costuma ter o que a gente chama de backbone, que é a rigidez do pelo, digamos assim, a firmeza do pelo. Tem um pelo um pouco mais firme. A gente faz isso daqui. Ele tem ele tem mais resistência se comparado a esses outros dois aqui. Tem mais facilidade de arrancar sabão de sabões que são um pouco mais duros. Outra coisa também que é diferente nesse aqui, um pincel de cerda suína, depois que ele é utilizado, ele demora mais tempo para secar. Algumas vezes aqui onde eu moro faz um pouco de calor, mas assim, ele costuma demorar pelo menos aí cerca de 24 horas para poder ter uma secagem completa, para poder o nó tá bem seco, o pincel tá bem seco. Ele também demora um pouco mais para absorver a água, porque os pincéis os pincéis sintéticos não, é uma coisa que eu vou comentar mais para frente, mas os pincéis de cerda animal, tanto texugo quanto pincel de cerda suína, você precisa deixar ele de molho na água durante alguns minutos antes de usar, tanto para ele ir absorvendo essa água e auxiliar na construção da espuma, como para ele ficar um pouco mais macio. O próximo é o pincel de texugo. Esse aqui é o primeiro pincel de texugo que eu tenho. Os pincéis de texugo normalmente costumam ser os mais caros. Claro que isso varia, né? Mas assim, existe uma variação de preços muito grande e dependendo do tipo do pelo de texugo. Por exemplo, esse aqui é um pincel de uma marca chamada Semogue. Ele é conhecido como duas bandas, porque se você prestar atenção,
Uma parte dos pelos ela é mais escura e as pontas são mais claras. A parte mais escura é um pouco mais rígida e as pontas são mais macias. E varia, porque há vários tipos e nomenclaturas diferentes de pincel de texugo. Pincel de texugo Pure Badger, Best Badger, Finest, duas bandas, Silver Tip. Há uma série de tipos diferentes de pelo de texugo, porque varia de acordo com o local que esses pelos são retirados do animal. O texugo tem pelos mais macios em algumas áreas, menos macios em outras. Cada região tem um tipo de pelo diferente e gera um tipo de pincel diferente. E aí, a depender disso, o preço vai lá para as alturas. Então, normalmente o pincel de texugo costuma ser mais caro que os demais. O que eu pude perceber em relação ao pincel de texugo comparando com os outros? Ele absorve mais água, é algo que eu pude perceber, que ele absorve mais água, absorve a água um pouco mais rápido. Ele é mais macio comparado com o pincel de cerda suína, ele é mais macio. Ele também seca mais rápido, a julgar pela umidade aqui dele, quando eu guardo, acho que cerca de 2-3 horas ele deve estar já bem seco. E ele também segura mais espuma nele durante o uso. Como ele retém mais água, consequentemente também quando você produz a espuma, ele retém mais espuma no pincel durante o uso. Quem usa há quem prefira pincel de texugo a todos os outros tipos. E que por enquanto o meu tipo favorito são os pincéis sintéticos, certo? Eles são feitos de cerdas sintéticas. Eles são muito macios. Esse nível de maciez lembra até alguns pincéis de maquiagem que a patroa tem por aqui. Ele é muito macio. Pincéis com esse tipo de cerda aqui, eles são bem macios. Tem as pontas bem macias e usar isso aqui no rosto é uma delícia. É muito bom. Algumas das características dos pincéis sintéticos é que ele absorve muito menos água em comparação aos outros. E você não precisa deixar ele de molho por alguns minutos antes de fazer a espuma. Você molha ele todinho e tira o excesso de água e aí vai fazer a espuma. Em compensação, ele retém menos espuma dentro do pincel, mas ele tem uma vantagem que eu particularmente gosto muito, que é o tempo de secagem. Depois que você usa, tirou o excesso de água, passou na toalha, ele está praticamente seco. Daí para estar completamente seco é coisa de 15-20 minutos. Então acaba sendo interessante, mesmo que você tenha, por exemplo, preferência por pincel de cerda ou pincel de texugo, é interessante ter, por exemplo, um pincel sintético, porque, por exemplo, às vezes você vai numa viagem e precisa se barbear lá, tá num hotel ou coisa assim, e não tem tempo, não vai ter tempo para secar o pincel completamente. Um pincel de cerdas, por exemplo, que leva até um dia para estar seco completamente. E aí você precisa colocar na mala e tudo mais. Esse aqui é bem mais prático. E também, dentre todos os que eu tenho, esses sintéticos que eu tenho são os que são mais macios e que eu gosto mais de passar no rosto. Algumas coisas que são interessantes de mencionar em relação aos pincéis de barbear, que são características que são apresentadas, são duas medidas que são mostradas na descrição de praticamente todos os pincéis em todos os sites de compra, que é o loft, que é a altura das cerdas do pincel, seria isso aqui é o loft, e o diâmetro do nó. O nó é o conjunto das cerdas do pincel e o diâmetro do nó. Normalmente essas medidas são apresentadas em milímetros. Por exemplo, esse aqui tem um nó de 26 milímetros, então o diâmetro disso aqui é 26 milímetros. E a altura do loft eu realmente não lembro. Normalmente as alturas de loft costumam variar em 50, 55 milímetros, 60 milímetros. Normalmente quanto mais alto o loft, mais molengão, digamos assim, mais molenga tende a ser o pincel. Então ele tende a ter menos rigidez dos pelos, menos backbone. É algo que eu percebi com um dos pincéis que eu tenho aqui. Eu tenho um pincel sintético que ele é bem alto e ele é bem mais
mais mole, digamos assim, as cerdas têm menos rigidez. Então, eu acho que ainda existem pincéis, por exemplo, que são pincéis feitos de uma composição, mistura de cerda suína com cerda com pelo de texugo. E existem também, acho que eu já vi em algum lugar, existem pincéis que são feitos com cerdas de cavalo, com pelos de cavalo. Mas são pincéis que eu não tenho aqui. Vou falar desses três que eu tenho aqui: do pincel de texugo, o de cerda suína e o pincel sintético. Preço: normalmente os pincéis de texugo são os mais caros. E pincéis sintéticos, tem pincéis sintéticos muito baratos lá fora, em lojas americanas. Você pode encontrar até de 9, 10, 12 dólares. Eu comprei alguns na faixa de 10 dólares. São pincéis mais baratos. Aqui no Brasil, o mais fácil de você encontrar é desse tipo, de cerda suína. Sobre pincéis, era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, quero dizer para vocês, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, tá bem? Até mais e um abraço.